Olá, aqui quem fala é o Daniel, da ilha de Boipeba, e hoje, com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, para juntos meditarmos sobre a palavra de Deus, fazermos uma reflexão juntos, e hoje encerrando essa série, fechando a série das cartas de Paulo, em Hebreus, apesar, de que há controvérsia se realmente a carta de Hebreus, foi escrita por Paulo, mas isso não importa nesse momento. O importante é que é a palavra de Deus. E hoje nós vamos fechar essa série, onde eu quero passar para outros textos, outros livros da Bíblia que também nós temos muito a aprender juntos aqui no Velho Testamento, no Novo Testamento. Mas hoje eu quero falar e fechar essa sequência de cartas aí de Paulo, falando de fé, Fé não é receber tudo que nós queremos do jeito que queremos, é continuar confiando independente da situação. Existe uma frase que ouvimos muitas vezes, que diz assim: se você tiver fé, vai dar tudo certo. Hoje nós vivemos em uma geração do positivismo, ali daquela declare com fé e tudo vai acontecer. Amém, declare, a sua palavra tem poder, são sementes, mas vamos à luz da palavra, o que realmente a Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática, fala para nós a respeito da fé e que isso fortaleça a nossa fé, amém? Bem, hoje eu li o livro de Hebreus, agora pela manhã, e eu quero falar destacando dois textos, na verdade dois capítulos, capítulo 11 e 12. Nós vamos nos atentar a eles, mas não deixe de ler todo o livro de Hebreus. Em 40 minutos você consegue ler os 13 capítulos, para que você tenha uma melhor compreensão. Mas vamos lá nos atentar ao que o capítulo 11 e 12 tem a ensinar a nós, a nos ensinar, e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e traga ao seu coração a revelação que Ele quer, e que você saia daqui hoje com mais fé em Deus. Glória a Jesus. Então, depois de ler o capítulo 11 e 12, eu percebi biblicamente ali que essa frase, ela precisa de uma correção, que eu acabei de falar, que nós escutamos muito, Se você tiver fé, vai dar tudo certo. Precisa de uma correção. Porque Hebreus 11, ele apresenta, homens e mulheres ali que tiveram uma fé extraordinária. A gente tem em Hebreus 11 o que é intitulado aí, pelos pregadores, pelos líderes, a galeria da fé. E ali a gente vê alguns, não deixe de ler, para entender o que eu estou falando, alguns que venceram batalhas, outros que receberam milagres, alguns escaparam da morte, mas outros foram perseguidos, presos, maltratados, e alguns até morreram, e estão ali na galeria da fé. E a Bíblia diz, e me afirma que todos eles tiveram fé, viveram pela fé. E isso muda profundamente nossa compreensão, porque fé não significa acreditar que Deus fará exatamente aquilo que eu quero, Fé significa continuar confiando em Deus mesmo quando Ele não faz exatamente aquilo que eu esperava. Isso é fé, Bem, Hebreus, ele começa dizendo lá no versículo 11, no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é caminhar sem enxergar tudo, essa é a verdade, o que o texto diz. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis da vida cristã, e com toda certeza. O que nós gostaríamos mesmo é que Deus explicasse primeiro, que nós confiaríamos nele, Ele nos explicando: Senhor, mostra aí o que vai acontecer, que eu vou confiar, com certeza. Mas muitas vezes Deus diz, confie em mim e continue caminhando. Isso é o resumo da fé,
Foi assim com Abraão. Deus, quando chamou Abraão para sair da terra dele, né? E Hebreus diz lá em Hebreus 11, versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, recebeu, na verdade, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Essa última frase, né, sem ele saber para onde ele ia, é impressionante. Ele não tinha um mapa completo nem informações detalhadas. Simplesmente Deus mandou, vá. Ele tinha uma promessa, né, e uma direção, e obedeceu em fé mesmo não vendo o final. Às vezes queremos, né, compreender todo o caminho antes de dar o primeiro passo, essa é a verdade. Mas Deus nem sempre trabalha assim. Talvez hoje você saiba como, ou melhor, queira, né, que a situação termine de um jeito, mas você não sabe, né, como a situação realmente vai terminar. Nós não temos esse poder para saber. Né? Talvez exista uma decisão, não sei, uma porta que ainda não abriu, uma oração que você espera tanto, né, a resposta. Talvez você esteja perguntando, Deus, o que o Senhor está fazendo? Né? E a resposta ainda não chegou. Isso acontece comigo diariamente em várias áreas da minha vida e na sua também. Eu sei que você está pensando aí agora e está lembrando das áreas na sua vida também, da sua particularidade. Bem, Hebreus nos ensina que não enxergar, né, não significa que Deus deixou de nos conduzir. Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5,7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Mas existe uma parte aí em Hebreus 11 que eu considero muito forte e queria compartilhar com vocês, né? Porque se o capítulo terminasse apenas contando milagres, nós poderíamos concluir com certeza que fé sempre produz uma vitória visível nessa vida, nas nossas vidas, com toda certeza, porque a Bíblia não mente, a Bíblia é verdadeira, né, de geração em geração, de séculos em séculos. Só que não é isso que o texto nos ensina, né? Hebreus ele fala de pessoas que pela fé conquistaram reinos, fecharam a boca de leão, escaparam do fio da espada. São testemunhos muito lindos, né? Mas então o texto muda, e nós não podemos tirar do texto só aquilo que massageia o nosso ego. Isso não está certo, né? Nós devemos ter o texto por completo. Eu costumo, no seminário, né, tinha um professor sempre falava, um texto sem contexto vira pretexto. Então eu preciso entender toda a ideia do texto, né, e o que a Bíblia nos ensina como um todo. Então o texto muda, né, ali, e começa a falar dos outros que foram torturados, presos, perseguidos e mortos. E depois diz em Hebreus, né, capítulo 11, versículo 39, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E isso é muito importante. E não é para que você tenha medo, ou pense aí, então o que eu estou vivendo não vai nunca mudar. Não, não é isso. É só para que você tenha certeza de que a sua fé não deve ser baseada nas circunstâncias, mas na confiança em Deus. Os que escaparam, né, da espada tinham fé, e os que morreram pela espada também morreram com fé. Né? Os que receberam um milagre tinham fé, e aqueles que continuaram confiando sem receber aquilo que eles estavam esperando nessa vida também tinham fé. É isso que a Bíblia nos diz. Portanto, né, nós não podemos medir a fé de alguém pelos resultados que conseguimos enxergar, ou a nossa mesmo, né, olhando para nós. E nós não devemos medir a fidelidade de Deus apenas pelas circunstâncias do momento. Isso não é fé, é conveniência, é interesse, né, é barganha. E não é isso que Deus quer das nossas vidas, dos nossos corações. Ele quer realmente uma entrega completa e uma fé firme, né, nele.
e no poder dele, quem ele é, né? E não apenas por aquilo que ele faz. Essa talvez seja uma palavra para alguém, né? Não sei quem está nos assistindo aí, que orou e a resposta ainda não veio. Não conclua de jeito nenhum imediatamente, né? Minha fé é pequena, ou não deixe que ninguém fale isso para você, né? Ou Deus me abandonou. Às vezes a fé é receber, né? Mas às vezes fé é permanecer também, né? Muitas vezes. Deus é que conhece as nossas vidas. É dizer, Senhor, eu ainda não entendo, né? Não entendo essa dor que eu estou vivendo, te servindo, cumprindo os teus mandamentos, sendo fiel ao Senhor, ainda estou esperando, mas eu confio em ti, né? Jó, lembrando de Jó, viveu algo parecido, né, ali. Em meio ao sofrimento, ele declarou, lá em Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Isso é fé, né? Não é negado. Jó, a história de Jó é triste, ele perde tudo, família, posição, amigos, dinheiro, tudo, ele vai à lona mesmo, ele vai à sarjeta, e continuou tendo fé até o final, e Deus restituiu tudo que ele tinha, né? E eu tenho certeza que se ele morresse da maneira que ele estava, ele entraria na galeria da fé também, ele morreria confiando em Deus e o que Deus tinha para ele após a morte, né? Então, isso é fé, né? Não é negar a dor, é encontrar uma verdade maior do que a dor, né? Bem, então no capítulo 12, né, depois de aprender toda aquela, ali na galeria, né, de homens e mulheres da fé, né, a galeria da fé, o autor aí, ele muda um pouco, né, a imagem. Agora existe uma corrida, e isso é muito atual para nós, e fala muito conosco, falou muito comigo, e vai falar com você também, em nome de Jesus. Lá em Hebreus 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso, guarde essa palavra, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É como se Hebreus 11 estivesse dizendo: Abel correu, Noé correu, Abraão correu, Sara correu, Moisés correu, Raabe correu, e agora é a nossa vez, é a sua vez de correr, né, que está assistindo esse vídeo. Nós também recebemos uma carreira, mas observe que o texto, né, manda abandonar duas coisas. O primeiro é o que nós escutamos todos os dias e aprendemos sobre isso, que é o pecado, é o que nos separa de Deus, e o peso, né? Que peso é esse que o autor ali de Hebreus escreve, que é tão importante na nossa corrida e que devemos abandonar? Entenda hoje, guarda isso para você. Nem todo peso necessariamente é pecado, e Deus trouxe isso ao meu coração hoje, e sei que vai trazer ao seu muita coisa nova a partir daqui. E me confronta e me confrontou, né, isso, acerca do peso na nossa corrida. Porque talvez existam coisas em nossas vidas, né, que não sejam necessariamente pecaminosas, mas estejam nos impedindo de correr bem. Essa é a verdade. Eu não sei a realidade da sua vida, né? Eu tenho aqui alguns exemplos, mas peço ao Espírito Santo de Deus e que a partir de hoje, à luz dessa palavra, traga ao seu coração qual tem sido o peso na sua vida, que não é pecado, mas te atrasa na sua corrida. Talvez sejam hábitos, relacionamentos, distrações, não sei, preocupações excessivas, né? Uma necessidade de aprovação, coisas que ocupam, né, nosso tempo e nossa mente, tantas coisas, cada um tem uma realidade. A pergunta não deveria ser apenas, né, isso é pecado? Às vezes precisamos perguntar e olhar para nós em oração, e o Espírito Santo de Deus trazendo a nós, né, essa clareza, essa luz.
devemos perguntar, né? Isso está me aproximando ou me afastando do propósito de Deus para minha vida, do que Deus tem para minha vida? Um corredor, né? Um maratonista, ele não entra numa competição carregando uma mala, mesmo que dentro da mala não exista nada errado, né? Pelo contrário, o maratonista ele pega um tênis mais leve, ele usa uma roupa bem leve, ele não pega e leva uma mochila cheia de Gatorade, porque ele sabe que vai pesar e vai o atrasar, né? Ele simplesmente, ela simplesmente é pesada, né? Demais para ele estar naquela corrida. Por mais que seja lícito, ele poderia levar aquela mochila, mas não teria nada errado, não seria contra as regras, mas iria atrapalhar a corrida dele naquele momento até que ele chegasse ao objetivo, que era vencer, né, aquela maratona. E talvez exista algumas mochilas, né, que precisamos deixar. Mas então vem o segredo, né, para continuar a corrida. Hebreus ele não diz para ficarmos olhando para Abraão, né? Ele não diz para ficarmos olhando para Moisés, nem para nós mesmos, né? Ele diz olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Então é lindo, é maravilhoso entender que nós precisamos ter fé olhando para Jesus e deixando o peso do pecado e daquelas coisas que são pesos na nossa vida, a nossa fé firmada em Cristo que tem o controle da situação das nossas vidas. E é o centro de tudo, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos aproxima de Deus. Os homens, né, e mulheres de Hebreus 11 são exemplos, mas Jesus, para nós, é o fundamento e deve ser, né? Pessoas podem nos inspirar, e isso é importante, como ali na Galeria da Fé, ou hoje em dia, pessoas que você tem, um líder, um pastor, um mentor, um amigo, né? Mas somente Cristo pode nos salvar e a nossa fé tem que estar firmada nele. E existe algo que eu posso identificar muito prático aqui, né? Aquilo para o qual olhamos constantemente influencia a nossa caminhada e a nossa corrida. Se eu olhar apenas para os problemas, eu vou desanimar, com toda certeza. É o peso da minha corrida, né? Se eu olhar constantemente aí para outras pessoas, né? Eu começo a me comparar, eu começo a ver nas outras pessoas a história de vida dela, a corrida de vida dela, a maneira que ela caminha, e isso pode me atrapalhar, né? Se eu olhar somente para meus próprios erros, né, posso ser esmagado pela culpa, às vezes do passado, algo que você inclusive Deus já te perdoou, você já conseguiu de alguma forma superar, mas acaba olhando. E você tem que tomar muito cuidado, nós temos que tomar muito cuidado para que a culpa nos esmague e ache que porque nossa fé, ou melhor, não está se cumprindo na nossa vida o que a gente gostaria que fosse cumprido, é falta de fé, e às vezes culpamos, né, o nosso passado, pecados passados, e nos esmagamos com isso, e está errado. Ore a Deus sobre isso, se isso acontece na sua vida, né? Hebreus, ele disse, olhe para Jesus. Pedro, ele aprendeu isso literalmente, a gente conhece essa passagem, né? Quando Jesus caminhou sobre as águas, Pedro também começou a andar. Aí lá em Mateus 14:30 nos diz, né? Reparando, porém, na força do vento, teve medo, né? E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. O vento ali, pense comigo, já estava quando Pedro saiu do barco, né? O que mudou foi o lugar para onde Pedro fixou os olhos dele. Ele parou de olhar para Jesus com fé e olhou para o vento, para o problema, né? E começou a sucumbir. E isso acontece conosco diariamente, né? Existem dias em que o vento parece muito forte, problemas financeiros, doenças, conflitos familiares, as incertezas do dia a dia, o medo do futuro,
Não conseguimos controlar os ventos da nossa vida, mas nós podemos decidir para onde direcionaremos os olhos no meio dessa tempestade, que deve ser para Cristo Jesus. E Hebreus 12 fala sobre algo que nem sempre gostamos, mas é importante sabermos, né, que é a disciplina. Lá no texto, no capítulo 12, versículo 6, diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Isso precisa ser entendido corretamente. Veja bem, não tenha medo, né? Não se amedronte quanto a isso. Quem está falando é seu Pai, é Deus, é Cristo Jesus, né? Que quer nos corrigir com amor, com cuidado. Então, não tenha medo da correção de Deus, né? Porque é cuidado, não é castigo a correção de Deus. Nem todo sofrimento significa que Deus está castigando alguém por algum pecado específico. Por favor, em nome de Jesus, se um dia você escutou que se você está sofrendo, se você tem uma enfermidade, é porque Deus está te castigando, não aceite isso, vá para a Bíblia, que você vai ver que a Bíblia não fala isso, em momento nenhum. Né? Então, às vezes adoecemos, usando como exemplo a doença, porque nós mesmos não nos cuidamos, nós mesmos não procuramos o cuidado do corpo, não nos alimentamos bem, uma vida sedentária, e chega um momento que acontece alguma coisa na nossa saúde e infelizmente, logo pensamos que é um castigo de Deus, porque disso, daquilo, e não vá por esse caminho, né? A Bíblia, eu posso dizer que já li bastante a Bíblia e eu não vejo isso realmente com bons olhos em relação a Deus, né? Nós somos frutos daquilo que escolhemos para as nossas vidas, né? Muitas vezes. E podemos corrigir esse tipo de coisa. Então, não deixe especificamente nesses casos que a culpa, né, te massacre e que um problema, às vezes, de saúde seja um castigo de Deus para um pecado que você cometeu. Tome muito cuidado com isso, tá? A própria Bíblia não permite essa conclusão, né, de que todos os sofrimentos significa que Deus está castigando alguém. Mas Deus, como Pai, também usa a correção e processos difíceis para formar nosso caráter, mas não larga da nossa mão. E a gente consegue entender que Ele está conosco naquela dificuldade. A disciplina de Deus não é rejeição, né? É paternidade, com amor, com carinho, com cuidado. Um pai que ama, ele não diz não diz sim para tudo. Eu sou pai também, né? Eu tenho esse sentimento. Às vezes nós corrigimos, às vezes nós impedimos, né? Às vezes nós fechamos a porta mesmo, às vezes não sei, né? Nós também freamos, né? E enquanto nós estamos vivendo aquilo, podemos não compreender, né, por que está passando por aquela situação, mas devemos ter fé e crer que Deus está no controle de tudo. Hebreus, ele reconhece isso, né, lá no versículo 11 do capítulo 12. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça, fruto de justiça. Existe coisa que só entendemos depois. Enquanto acontece, perguntamos por quê. Anos depois, talvez percebamos, meses depois, não sei, e reconheçamos, né? Deus estava formando isso ou aquilo em mim. Depois de ler esses 2 capítulos, eu percebi que talvez eu tenha feito uma pergunta errada muitas vezes, né? Em vez de perguntar somente, Senhor, quando essa situação vai mudar? Eu deveria, né, ter perguntado, Senhor, quem o Senhor está formando em mim enquanto atravessa a situação? Me mostra, e é a minha oração, né, que eu tenho feito do dia a dia. Senhor, me mostra, tá assim, tá assado, mas o que é que o Senhor quer me
me dizer. Porque Deus, ele não está interessado apenas no destino final, né? Ele também trabalha no corredor, né? Na pessoa que está correndo ali, eu, você. E quero terminar nessa reflexão de hoje com uma imagem. Imagine aí uma grande corrida. Atrás de nós existe ali uma história inteira de homens e mulheres que confiaram em Deus. Eles tiveram vitórias, tiveram perdas, alguns viraram milagres e outros morreram esperando, mas permaneceram fiéis. E agora estamos nós na pista. Existe uma carreira diante de nós. Talvez estejamos cansados, talvez tenhamos tropeçado aí no meio da corrida, talvez estejamos carregando peso desnecessário na mochila, mas a orientação continua a mesma, né? Levante, deixe o peso, continue correndo e principalmente olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não sabemos quanto falta para terminar essa corrida, né, das nossas vidas, mas uma coisa nós sabemos: quem está no final dela é Cristo Jesus nos aguardando para nos dar a nossa medalha, né? Por isso eu quero encerrar hoje com uma oração. Quero dizer, né? E faça a sua também, uma oração simples. Diga ao Senhor: Senhor, eu não preciso enxergar todo o caminho, eu preciso confiar em quem está me conduzindo. Ajuda-me aí a abandonar aquilo que está pesado, né, na minha caminhada. Me ajuda a identificar. Dai-me perseverança quando a resposta não vier. Corrige-me quando eu sair do caminho. E quando meus olhos começarem a se concentrar, né, como Pedro, demais na tempestade, ensina-me novamente a olhar para Jesus. Porque em Hebreus 11:12, eu aprendi algo que eu quero guardar. Fé não é ter certeza de que tudo acontecerá como eu quero. Fé é a certeza de que, aconteça o que acontecer, o Senhor continua sendo digno de confiança para mim. Bem, vamos encerrar, né? Eu quero falar só mais isso para vocês. Alguns recebem, outros esperam, né? Alguns envelhecem na batalha, outros atravessam vales e dificuldades, desertos. Mas existe uma coisa, guarde no seu coração, que todos nós somos chamados a fazer. Vamos continuar correndo com os olhos firmados em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, que faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.